Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com a vida de todo mundo, a família. Mas, sabe, pelo olhar da lei. É como se fosse um ciclo de vida jurídico. Do momento em que uma união começa, passando por todas as transformações, o direito está lá, presente, definindo as regras do jogo, os direitos, os deveres e até o que a gente entende por família. Vamos descobrir como essa engrenagem toda funciona. Nosso roteiro está dividido em 5 partes bem diretas. Primeiro, o que é uma família para a lei. Depois, como esses laços se oficializam, a parte financeira, a relação com os filhos e, por fim, o que acontece quando os caminhos se separam. Então, começando pelo começo. Parte 1. O que constitui uma família? Vamos entender como a lei enxerga e protege essa estrutura que é, a base de tudo. E aqui vem a pergunta de US$ 1 milhão. Afinal de contas, o que a lei considera como sendo uma família? E olha, se alguém pensa que a resposta para isso é simples e sempre foi a mesma, está muito enganado. Essa definição mudou, e mudou muito ao longo do tempo. E essa linha do tempo mostra bem essa história. A gente saiu de um modelo super patriarcal, bem rígido mesmo, quase uma pirâmide, aí veio a Constituição e virou o jogo, colocando a igualdade e a dignidade humana no centro de tudo. E hoje a gente vive o pluralismo, com a lei reconhecendo e protegendo os mais diversos tipos de arranjos familiares. Seguindo para nossa segunda parte, vamos falar sobre os laços oficiais, ou seja, como o direito estrutura e formaliza a parceria entre as pessoas. E para quem escolhe o caminho do casamento, o processo é bem certinho. Primeiro, tem a habilitação, que nada mais é do que o cartório checando se está tudo ok para casar, se não tem nenhum impedimento legal. Depois, o grande momento, a celebração, o ato que firma a união. E por fim, vem a parte das provas, com a certidão de casamento, que é o documento que oficializa tudo perante a lei e a sociedade. E essa comparação aqui é muito interessante. O casamento é um ato formal, sabe? Tem toda uma solenidade e o status legal é imediato. A união estável, por outro lado, é o reconhecimento de uma situação que já existe na prática. É a convivência pública, contínua, com aquela intenção clara de formar uma família. São dois caminhos diferentes, com formalidades diferentes, mas ambos com proteção da lei. Agora, parte 3. Vamos falar de dinheiro. A gestão dos bens da família. É basicamente o projeto financeiro da parceria, que define como o patrimônio vai ser tratado. E para organizar isso, existe uma ferramenta super importante, o pacto antenupcial. Dá para pensar nele como um contrato pré-casamento. É o momento em que o casal senta, conversa e define de forma clara como os bens vão ser administrados. É uma forma de personalizar o futuro financeiro da relação. E as opções mostram que existem diferentes projetos de vida, né? A comunhão parcial é a regra geral. A ideia é que o que for construído junto, durante o casamento, é dos dois. A universal já é o tudo nosso, junto o que cada um tinha antes com o que vier depois. A separação de bens é o oposto, é o cada um no seu quadrado, total independência financeira. E por fim tem esse nome comprido, participação final nos aquestos, que é um modelo híbrido. Durante o casamento funciona como separação, mas se acabar, o lucro que cada um teve é partilhado. O ponto-chave aqui é a escolha consciente. Chegamos na quarta parte, um ponto super importante, a lei e os filhos. Vamos focar nos direitos, deveres e responsabilidades que nascem dessa relação. E o conceito central aqui é o de poder familiar. É bom notar que a palavra poder aqui não é sobre autoridade, e sim sobre responsabilidade. É um conjunto de deveres, o dever de cuidar, de educar, de proteger os filhos e também de administrar o patrimônio deles. Esse vínculo todo se apoia em 3 grandes pilares legais. A filiação, que é essa conexão jurídica, seja ela biológica ou por afeto. O reconhecimento, que é o ato formal de dizer sim, é meu filho ou minha filha. E a adoção, que é esse processo legal lindo que cria uma nova e completa relação familiar. E, finalmente, nossa quinta e última parte. Vamos falar sobre a dissolução. Entender como a lei atua nessas transições, sempre buscando proteger todo mundo que está envolvido. Quando um ciclo familiar se encerra, a lei entra em campo com objetivos bem claros. Primeiro, fazer com que o fim do vínculo seja o mais justo possível. Segundo, organizar a divisão de tudo que foi construído. E terceiro, que é o mais importante de todos, proteger e garantir o bem-estar dos filhos. Essa é a prioridade máxima. E em situações mais delicadas de vulnerabilidade, a lei tem 2 figuras de proteção muito importantes. A tutela, que é para cuidar de menores de idade caso os pais não possam, e a curatela, que se aplica a adultos que, por algum motivo, não conseguem mais cuidar da própria vida e dos seus bens. São mecanismos para garantir que ninguém fique desamparado.
E tudo isso nos traz a uma reflexão final. A ideia de família não é algo congelado no tempo, pelo contrário, está sempre mudando. Então, a grande questão que fica é como o direito, com todas as suas regras e estruturas, vai continuar se adaptando para conseguir proteger todas as formas de amor, de afeto e de cuidado que definem o que é uma família hoje e no futuro.